irmãos, graça e paz. Paz do Senhor, graça e paz. Um aviso rápido aqui, que eu queria avisar. Claro, né? Se é um aviso, eu quero avisar. Dia 13 de setembro, agora, às 19h30, a gente tem a nossa aula inaugural, que é aberta a toda a igreja, tá? Da segunda turma da Escola de Integração da CCR. Uma escola que nós juntos aprendemos mais sobre os fundamentos da fé evangélica, que são extremamente importantes para toda a nossa vida, e aprendemos mais sobre a nossa comunidade local, sobre nossa missão, valores, nossa visão. Então, dia 13/9, nós temos a aula inaugural. É para toda a igreja, 19h30. Você que deseja participar da aula inaugural, esteja com a gente. Você que deseja fazer a escola, me procure ou procure a Nathalie. Essa escola, essa turma, ela ainda não terá custo. Você vai receber todo o material online, né, digital, e não terá custo, tá? Serão 12 quartas-feiras. 12 quartas-feiras presenciais. Para quem não puder estar presencial, vamos também disponibilizar online. Mas quem já fez, sabe que é muito melhor estar aqui, aprendendo juntos, tá? Não terá custo, você vai receber todo o material digital nessa próxima turma que se inicia no dia 13. Toda a igreja está convidada no dia 13, na próxima semana, somente os inscritos estarão aqui conosco. Se você quer aprender mais, quer crescer na graça e no conhecimento de Jesus, se inscreva na Escola de Integração. Abra, por gentileza, a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Gente, vamos estar na doação de sangue dia 23, hein? Estou recebendo mensagem direto aí dos bancos de sangue dizendo que está baixa. A quantidade de bolsas está baixa no Rio de Janeiro. Todas as bolsas. Então, se você pode doar sangue, esteja conosco. Não é uma agulhadinha que vai fazer você parar. Vamos lá. Uma bolsa de sangue que a gente doa lá, ela ajuda até 4 pessoas a se salvarem, irmão. Eu trabalho em hospital e eu já trabalhei em hospital diretamente com os pacientes e eu vi como é importante uma bolsa de sangue para uma pessoa. Então, se você pode, vamos doar dia 23, 23, né? De setembro. Nós estaremos lá, sábado de manhã. Amém? Pastor Sérgio não está aqui hoje. Infelizmente, um amigo nosso faleceu, irmão do pastor Ebert, que era dessa igreja, que continua sendo, né? Só está fora. Só está nos Estados Unidos, está morando lá agora. Mas o irmão dele faleceu, infelizmente, ontem, e aí o pastor Sérgio pediu para eu substituí-lo hoje aqui, porque ele está lá, no enterro, no velório, dando suporte lá à família. Então, é isso. Que Deus possa confortar o coração da família, em nome de Jesus. Vamos ler a palavra. Filipenses 1, capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive os bispos e diáconos que vivem em Filipos. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Versículo 3. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vocês, fazendo sempre com muita alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações,
pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Jesus Cristo, de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu vos trago no meu coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e para serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo Jesus, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém? Senhor, em nome de Jesus, nós estamos lendo, Senhor, a Tua palavra, a revelação do Teu coração, Deus, a revelação do Teu caráter, a revelação, Senhor, de um pouquinho da Tua essência, Senhor, que já é como um oceano, que é um pingo no oceano, Senhor. Estamos lendo a Tua palavra, Senhor, no qual a nossa vida está firmada, Senhor. Estamos lendo a Tua palavra, que é para nós lei, mandamento, e também é para nós fonte de vida, Senhor. É para nós fonte de amor, fonte de graça, fonte de força, fonte de alegria, fonte de renovo. É a Tua palavra para nós, Senhor, porque ela sai do Teu coração, ela é o Senhor. Conforme diz, Senhor, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés, ela ilumina, Senhor, o caminho para nós andarmos, e é luz para o nosso caminho, Senhor. Conforme diz a Tua palavra, a Tua lei, a Tua palavra, ela é o nosso prazer, ela é mais valiosa do que o ouro, ela é mais valiosa do que a prata, do que o dinheiro, é a Tua palavra, Senhor. Deus, em nome de Cristo Jesus, que nessa manhã nós pedimos e clamamos pela iluminação do Teu Espírito sobre o nosso coração, pela iluminação, Senhor, para que haja luz nas nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, nós precisamos do Teu Espírito, Senhor, para receber a Tua palavra, porque ela não é só letra, Senhor. Venha com o Teu Espírito em nós, sobre nós, nessa manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. A gente lê um trechinho, vou botar aqui o timer, meu relógio. A gente lê um trechinho de uma carta, né? Os mais antigos talvez entendam mais do que eu estou falando, né? Carta, cartão postal, a forma como os antigos se comunicavam. Então eu estou lendo um trechinho de uma carta que um homem escreveu para um grupo de irmãos e amigos dele, que era Paulo. Essa carta se chama Filipenses porque é como se fossem os cariocas que moram numa cidade. Primeira carta aos cariocas. Por quê? Filipenses eram as pessoas que moravam numa cidade chamada Filipos, ou Filipe, que fica lá na Grécia. Então Paulo, na sua segunda viagem missionária, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele cruzou um continente.
ele saiu de onde ele estava, na Ásia, e foi para a Europa. E aí ele visitou uma cidade chamada Filipos e lá começou a falar de Jesus para aquelas pessoas, simplesmente isso. Ninguém sabia quem era Jesus, ninguém conhecia o Evangelho, e ele começou ali, nas praças, nas casas, a falar de Jesus. Lá não havia templo judeu, só tinha gente de outras religiões, então ele começou a falar de Jesus. E as pessoas começaram a receber Jesus. Caramba, é isso? Então eu quero isso para mim. Então começaram a se juntar pessoas que creram na mensagem de Cristo, na mensagem do Evangelho. E aí Paulo passou por lá, amou aquele povo abraçou ele de forma maravilhosa, ajudou ele, amou ele. Então ele foi embora, continuou a missão dele em outras cidades. Depois ele começou a escrever cartas, porque era dessa forma que ele se comunicava com todas as cidades que ele passava. E aí, uma dessas cartas é a carta aos Filipenses, que a gente acabou de ler. E Paulo, na semana passada, eu mostrei para as crianças lá, as viagens que Paulo fez. Irmãos, a gente só está aqui hoje porque Paulo foi a Filipos, porque o Evangelho cruzou o continente e chegou à Europa. E depois da Europa, chegou no Brasil. Então, você só está ouvindo aqui, você só pode experimentar de Jesus hoje, você só pode conhecer o Evangelho porque Paulo escreveu essa carta aqui. Porque ele cruzou um continente e foi lá. Então, é a Filipos. Paulo fundou essa igreja junto com seus amigos, Timóteo, Lucas. E foi a primeira missão evangelista na Europa. Cerca de 48 anos depois que Cristo morreu, Paulo continuou o trabalho de Cristo. E Paulo amava os filipenses, conforme a gente leu aqui. A gente leu o início da carta. Paulo amava aquele povo. E o título da nossa mensagem aqui hoje é Cooperadores do Evangelho. Conforme ele fala aqui, no versículo 5. Eu faço sempre com alegria as orações por vocês, por causa da vossa cooperação no Evangelho. Então, o nosso texto aqui é cooperadores. Por quê? Quando a gente ouve o Evangelho, quando a gente recebe a mensagem de Cristo, o que Cristo espera de mim e de você? Uma atitude. A gente ouve, recebe e responde. Então aquele povo ouviu aquela mensagem e falou, eu não posso continuar vivendo da mesma vida que eu estava antes. E eles abraçaram o Evangelho e eles começaram a ajudar Paulo. Eles começaram a enviar oferta para Paulo, ajudar da forma que eles podiam. Talvez eles não pregassem, mas eles podiam ajudar com seus recursos. Eles podiam ajudar com a sua hospitalidade. Então, aí Paulo ficou tão feliz com a atitude daqueles homens. Paulo se sentiu tão amado. Olha a felicidade de um líder saudável, irmão. Estou falando de líder saudável, não é líder manipulador não, beleza? Que quer te extorquir, que quer tosquear você, não. Esse aí não é líder. A Bíblia chama de cão, de cachorro, líder assim. Foi o próprio Paulo que disse nessa carta. Mas o líder saudável, que está aqui para ajudar, que está aqui para preparar você, para te ajudar você a fluir no Evangelho, olha que alegria que é para um líder ver uma resposta de um liderado. O cara deixou de vir só aqui aos domingos para ouvir. Ele chegou e falou assim, irmão, o que está precisando aí? O que está precisando, cara? Quero cooperar. Eu não quero só ouvir aqui e ir para minha casa. Eu quero fazer alguma coisa que eu possa. Paulo viu isso em quantidade lá em Efésios, lá em Filipos. E aquilo tocou o coração dele. E aí ele escreveu essa carta. Irmãos, quando Deus trabalha na vida de uma pessoa, quando Deus trabalha na vida de alguém, Deus trabalhou em nós. Deus nos chamou, Deus nos amou, Deus nos vocacionou. E Deus também espera de nós como cooperadores. O que Deus faz? Em primeiro lugar, Deus ama. A gente está falando aqui domingo após domingo. Deus ama. Ele derrama o seu amor. E aí, diante de tanto amor e diante de tanta graça, o que Deus faz? Deus chama. Eu lembro aqui do profeta Isaías, que quando abriu os olhos, viu o trono de Deus cheio de anjo, viu a santidade de Deus e falou, vou morrer porque eu sou pecador.
Aí Deus vai, toca no lábio dele, perdoa o pecado dele, ele fica impactado com aquele amor. Caramba, eu vi Deus e não morri, Deus é maravilhoso. Aí Deus fala, quem há de ir por nós, Isaías? Olha isso, irmão. Isaías, quem vai por mim aí na terra? Quem há de ir por nós? Eu estou aqui, você está aí. Quem vai por mim, Isaías? Deus chama, né? Deus pergunta. E aí, meu irmão, diante de tanta graça, quem foi alcançado pelo Evangelho? Quem foi alcançado de fato pelo amor de Deus? Quem sabe quem é de fato? E o que o amor de Deus fez por você, faz e ainda vai fazer, não tem outra resposta que a gente dê que não seja assim, eis-me aqui. Eis-me aqui, porque é tanta graça e tanto amor derramado em favor de nós, que eu não posso mais ficar passivo diante do Evangelho, diante da missão de Deus. Então, irmãos, cada um de nós aqui, eu achei interessante que Paulo fala assim no início, a todos os santos que estão em Filipos. Quando a gente pensa em santo, na minha cabeça vem, apóstolo tal, não é verdade? Madre Teresa, né? Agostinho, Luciano Subirá, sei lá, pensa num cara fera aí que você gosta do Evangelho. E aí Paulo fala assim, a todos os santos que estão em Filipe, inclusive diácono e bispo. Rapaz, ele chamou a igreja toda de santo. Ele chamou toda a igreja de pessoas separadas para cooperar no Evangelho. Inclusive bispos e diáconos que eram chamados para liderar. Então, se você está aqui ouvindo essa palavra, mesmo que você esteja ouvindo pela primeira vez, pela segunda vez, ou já ouviu a vida inteira, mas ainda não respondeu ao Evangelho, você é um santo. Deus está chamando você e a mim para cooperar com Ele na missão dEle na terra. Diferentemente, como as pessoas acham que Jesus era um Marte sozinho, morreu sozinho, não. Jesus apenas iniciou o trabalho, formou 12, formou 70, formou 120, e esses formaram outros. Então, nós somos cooperadores do Evangelho. A primeira coisa que eu quero que você guarde no coração. Eu li aqui um trechinho da primeira carta. Se você puder, na sua casa essa semana, pega essa carta inteira, leia ela com calma, um capítulo por dia, para você ver a profundidade daquilo que Deus tem para mim e para você. Nessa carta aqui eu não vou parar para ler, mas ela tem remédio. Essa carta é remédio para depressão, essa carta é remédio para crise de ansiedade, para crise de pânico, essa carta é remédio para falta de esperança, essa carta é remédio para tristeza, tudo contido aqui nessa carta. Porque Jesus Cristo falou assim, as minhas palavras são espírito e vida. Então, o que sai daqui é espírito e vida para o nosso corpo, para a nossa alma e para a nossa mente. Então, eu queria pedir isso a você, se você desejar. Pegue na sua casa, leia a carta inteira. Não tem como eu ler aqui, a gente só lê um trechinho, para que você seja edificado, para que você seja desafiado, para que você seja renovado na fé e na esperança. Muitas vezes, irmão, dentro da igreja, a gente está em grupo, mas está cada um individualizado. Estamos todos juntos buscando o mesmo Deus. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Deus não quer pessoas no mesmo lugar lotadas, todo mundo buscando Ele. Deus não quer isso, irmãos. Se fosse assim, Israel na época lá estava bem na fita. Porque todo mundo estava fazendo isso. Templo cheio, todo mundo orando, louvando, lendo a Bíblia. E Deus falou assim, eu não estou com vocês. Eu não estou com vocês. Por quê? Porque está cada um buscando o seu próprio interesse. Está todo mundo aqui me buscando, mas cada um buscando o seu próprio interesse. Então a gente precisa distinguir algo. Nós não estamos todos aqui buscando a Deus, irmãos, individualistas, focados nos nossos próprios objetivos, não. Nós estamos aqui juntos, por causa de Deus, buscando a Deus, cooperando no Evangelho, cooperando na missão de Deus, que fala da unidade, cooperando na missão de Deus na terra. Então, é diferente
do individualismo. Deus não quer ninguém aqui buscando a Ele somente, e cada um segue a tua vida, não é isso. Nós somos chamados para cooperar. Deus ama, Deus chama, Deus capacita e Deus completa. É Ele que faz a obra. E essa palavrinha, irmãos, então guarda isso em nome de Jesus. Eu vou procurar aqui falar 3 coisas, apenas pedindo para que você guarde. 3 coisas. Primeiro, eu sou um cooperador do Evangelho. Não individualista, mas na missão do Evangelho. Eu li um livro um dia que fala assim, você não é a igreja, nós somos a igreja. Eu não sou a igreja, irmãos. Nós somos a igreja. É um corpo, é uma matéria completa. Eu sou um fragmento da igreja onde eu ando. Amém? E Cristo é o cabeça. E essa palavrinha, cooperadores, tem um significado muito importante. Quando Paulo fala, vocês são cooperadores no Evangelho. Essa palavrinha, ela significa várias coisas, e uma delas é fraternidade, irmãos. Fraternidade. Fraternidade fala de amor para um com o outro. Tanto que em um momento determinado nessa carta, Paulo fala assim, eu quero que vocês todos pensem a mesma coisa. Eu quero que vocês todos sintam a mesma coisa. Quero que vocês todos falem a mesma coisa. Então, ser um cooperador de Deus é ser alguém que tem amor fraternal no coração. Alguém que recebeu o amor de Cristo no coração, ele se torna alguém fraternal, ele se torna um cooperador. Fraternidade, cooperação também fala de associação. Pensa sociedade. Quem tem negócio aqui e já abriu sociedade com alguém? Esse assunto assusta. Porque quando você se associa com alguém, quando você faz sociedade para um negócio, para abrir um negócio, meu irmão, isso pode ser uma bênção, mas pode ser uma grande destruição. Porque o teu sócio pode ser alguém mau caráter, que vai roubar o que vocês estão fazendo. Pode ser alguém que não está comprometido com o negócio. Ou talvez seja você, que é o mau caráter da história. Misericórdia. Irmãos, nós somos cooperadores, nós somos sócios de Deus. Você e eu somos sócios de Deus. Temos uma associação com Deus. Somos cooperadores no Evangelho. Isso significa que nós temos todos os benefícios do Evangelho, o amor de Deus no nosso coração, mas significa também que nós temos as nossas responsabilidades. Todo sócio tem a sua responsabilidade. Lembre-se, primeiro ponto, cooperador. Nós somos cooperadores. Deus nos chamou para cooperar no Evangelho. Nós temos a nossa responsabilidade. A gente vê tanta gente falando aí fora assim, porque a sociedade é hipócrita. Meu irmão, mas a sociedade, a palavra sociedade significa isso. Eu tenho uma sociedade com você. Eu tenho uma sociedade com quem está ali andando agora na rua. Porque o quê? Eu sou uma sociedade com ele. Eu tenho uma responsabilidade para com o meu próximo tem uma responsabilidade para comigo, o meu semelhante. Nós somos uma sociedade. Então, o individualismo destruiu a gente. Mas não vamos entrar por aí, tá? Cooperadores, fraternidade, associação. Você e eu somos sócios de Deus na missão do Evangelho. Fala também de comunidade, comunhão. A palavra comunhão, irmãos, imagina um ambiente de amigos, de família, onde você pode chamar o seu familiar de amigo, naquele ambiente gostoso de família, onde você se sente acolhido, onde você acolhe, naquele sentimento onde tem afeto. Imagine aquele ambiente, porque todos nós precisamos de afeto. Se você não gosta de abraço, alguma coisa precisa ser curada no seu coração e no meu. Porque todo ser humano precisa de afeto, de toque, de abraço, de beijo, de carinho, de palavras de afirmação, de palavras de alento. Imagina esse ambiente, irmão. Isso é comunhão. Comunhão é a gente dividir com o outro aquilo que nós temos, dividir com o outro aquilo que nós somos. E isso
está dentro da palavra cooperadores. No Evangelho, nós vivemos em comunhão. Às vezes é difícil a gente, se eu encontrar com algumas pessoas fora daqui, eu reconheço, é uma falha minha. Às vezes os meus dia a dia de trabalho me tiram a oportunidade de encontrar com algumas pessoas fora daqui. Mas, meu irmão, que a gente faça desse lugar aqui um ambiente de comunhão, um ambiente de cooperação, um ambiente que eu possa olhar para a Diana e saber, cara, ela se importa comigo. E que ela possa olhar para mim e falar, cara, o Saulo se importa comigo, Saulo ora por mim. Saulo ora por mim, ele está se importando com os meus problemas. Ele está orando por mim, se eu precisar dele, ele vai me socorrer. Comunhão, afeto, abraço, aceitação. Esse ambiente é um ambiente de participação. É um ambiente em que cada um de nós tem a sua parte. Ser cooperador de Deus é entender que na comunidade dos cristãos, aqui dentro, e quando eu falo aqui dentro não é no templo, é no relacionamento entre os irmãos, eu tenho a minha parte. Eu tenho a minha parte. Significa que eu posso cooperar, que eu posso fazer algo para abençoar o outro com aquilo que Deus colocou na minha vida, com a habilidade que Ele colocou na minha vida. É um ambiente de participação, de relacionamento, de intimidade. Intimidade. Somos cooperadores de Deus. E ainda vai mais ainda. Essa palavra cooperadores significa estender a mão de compromisso. Eu ia pregar outro dia aqui sobre isso, sobre um outro tema, que eu ainda não vou pregar, mas eu vou só citar. Imagina você ter um amigo, e que esse amigo, ele fala assim, ó, saiba de uma coisa, qualquer hora que você me ligar, conta comigo. Saiba de uma coisa, o que eu ganho, o meu rendimento, se você precisar, ele está disponível para você. Se você estiver passando por necessidade, se você estiver passando por aperto, se você precisar dos meus rendimentos, você pode contar com ele. Se você precisar que eu vá na sua casa, você pode contar comigo, me liga a qualquer hora. Me liga a qualquer hora. Imagina você ter essa qualidade de relacionamento com alguém. Não é maravilhoso, irmãos? Você pode olhar para uma pessoa e falar assim, cara, eu tenho um amigo de verdade. Esse cara aqui, eu sei que eu posso confiar. Eu sei que eu posso confiar nele. Eu posso contar com ele. Eu sei que ele se entrega por mim se for necessário. Esse é o nível de relacionamento que Deus tem comigo, com você, irmãos. Esse é o nível de relacionamento que o Criador do universo, ninguém menos do que aquele que criou todas as coisas. Sabe por quê? Porque essa é a forma de relacionamento que ele se relaciona. Aliança. Compromisso com a outra parte. E a gente pode ver, sabe isso aonde? Quando Jesus conta a parábola do filho pródigo. O pai, que é simbolizado por Deus na parábola de Jesus, ele fala assim para o filho mais velho, que ficou em casa, que não foi embora, né? Filho, tudo que eu tenho é teu. Caramba, irmão, que frase impactante. Tudo que eu tenho é teu. E o Evangelho, irmãos, no qual nós somos chamados a cooperar, no qual nós somos chamados por Deus a cooperar com Ele, aqui, Deus deu tudo que Ele tinha. Deus entregou o seu melhor. Deus se entregou completamente. Deus falou, ó, eu estou dando o meu tudo por você. Essa é a forma que eu me relaciono com você, o meu tudo. Relacionamento, intimidade. Mão direita como sinal de compromisso. Então Paulo estava muito grato, como um líder, vendo a resposta dos seus liderados. Irmão, se você foi colocado por Deus aqui nessa comunidade, reflita sobre isso. Você não está aqui meramente para ficar ouvindo palavras domingo após domingo, irmãos. Também faz parte, porque eu também faço isso. Eu também ouço aqui o pastor pregar direto. Eu pego aquela palavra e vou lembrando dela na semana. Chego aqui às vezes arrasado, irmãos. Se vocês acham que que eu estou feliz, não, tem dia que eu estou aqui arrasado. Tem dia que eu estou aqui não querendo estar aqui. Porque nós somos humanos como qualquer outro e temos a nossa fé abalada muitas vezes, temos sentimentos de tanta desesperança. Mas se você está aqui, irmãos, irmãos, abrace
Abrace. Aqueles irmãos, eles abraçaram como eles puderam. Ajudaram Paulo financeiramente, receberam Paulo, abraçaram Paulo, amaram Paulo, e Paulo se sentiu extremamente grato pela vida daqueles irmãos. Você e eu somos o quê? Cooperadores no Evangelho. Você não está aqui por causa da causa da pastora Cíntia e da causa do pastor Sérgio, não. Você não está aqui por causa de uma bandeira chamada CCR, não. Você não está aqui para servir o pastor Sérgio ou a pastora Cíntia, não, irmão. Estamos aqui para servir a Deus e uns aos outros pela causa do Evangelho. Somos cooperadores do Evangelho. Amém? E aí ele continua falando isso. No versículo 5, pela vossa cooperação desde o primeiro dia até agora. Aí ele fala no versículo 6, a passagem que a pastora Cíntia já orou antes de eu pregar. E fala mais uma vez, ela não sabia que eu ia pregar esse texto. E ela orou ele, porque ela sentiu de Deus que é uma liberação para hoje. Ela falou assim, ó, Deus está fazendo algo aqui hoje, e Ele vai completar. Ela falou isso. Deus está fazendo e Ele vai completar. E aí no versículo 3, no versículo 6, Paulo fala assim, estou plenamente certo, convicção, de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Meu irmão, quem começou a boa obra na sua vida foi Deus. Ele começou a boa obra na sua vida por você, ao Cristo morrer na cruz. Ali ele começou a obra na sua vida. Ele começou a obra dele em você, quando você reconheceu Cristo, quando você creu em Cristo, como seu Senhor e Salvador, quando você se entregou para Ele. Ali começou a obra dele em você. E Ele está fazendo a obra dele através de você, porque Deus é tão maravilhoso que a Bíblia diz que Ele derramou abundantemente o amor dele em nossos corações. E Ele nos deu o Espírito Santo. Ele botou para habitar no meu coração e no seu coração o Espírito dele, o Espírito Santo. E esse Espírito, a cada dia, deseja trabalhar em nós. Deseja a cada dia chamar a gente de manhã, no trabalho, à noite, em casa. Deseja chamar a gente quando a gente sai daqui e vai na segunda-feira de manhã lá no trabalho. Quando a gente pensa assim, não, cara, a minha religião era ontem. Hoje eu estou aqui no trabalho, hoje eu vou ser o Saulo. Não, ele quer que eu seja luz ali. Como, Saulo? Cooperando de alguma forma. Cooperando com o Evangelho naquele ambiente de alguma forma. Porque o Espírito Santo, ele forma em nós, como a Bíblia diz, a semelhança de Jesus. E ele é que faz essa obra. E aqui tem um segredo que é dessa carta aqui, irmãos. Paulo, quando ele escreveu essa carta aqui, ela é conhecida como a Carta da Alegria. A Carta da Alegria. Porque Paulo fala da alegria aqui. Só que essa carta, ela, como eu já falei aqui várias vezes, pastor Sérgio também, essa carta foi escrita, Paulo não estava na praia, na casa de praia. Essa carta foi escrita, Paulo não estava fazendo um tour pela Europa, sabe, aproveitando um bom momento. Paulo não estava de férias, Paulo não estava com a conta cheia de dinheiro, não estou falando que seja ruim, só para você entender o ambiente. Paulo escreveu essa carta aqui, que é conhecida, a Carta da Alegria, acorrentado, preso, irmãos. Paulo estava preso em Roma. Ainda não sabem qual é a cidade, não tem certeza, mas ele fala aqui, ó, eu estou preso. Estou preso por causa do Evangelho. Mas ele fala assim, ó, não fica triste não. Cíntia falou um negócio ontem aqui, irmãos, que mexeu comigo. Então, primeiro ponto, cooperadores. Segundo ponto, Deus começou e Ele vai completar. Às vezes a gente se sente desanimado, irmãos, desesperançado, acha que a nossa vida não está caminhando. Às vezes a gente acha que a gente não está progredindo, acha que a gente está caminhando para trás. Irmãos, em nome de Jesus, a fé, ela deve nos trazer a certeza de que Deus cuida de nós, de que Deus começou a boa obra em nós, de que Ele está trabalhando em nós e que Ele vai completar. É uma certeza. Então, em nome de Jesus, irmão, você chegou aqui cansado, desanimado, triste com a situação, não vendo solução,
Creia, irmãos, Deus está trabalhando. Ele começou essa boa obra na sua vida, na minha vida, e Ele vai completar. A palavra de Deus diz que o caminho do justo é como a luz da aurora, a luz do amanhecer. Vai brilhando. O sol nasce pequenininho, não é verdade? O sol nasce pequenininho, e a luz vai brilhando, 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 até se tornar dia perfeito. Então, saiba, você é um cooperador e Deus está trabalhando por você. Deus está trabalhando por você, Deus está trabalhando em você. Cíntia falou ontem aqui, anteontem, que muitas vezes a gente está fazendo a coisa certa. A gente está obedecendo ao Senhor, a gente está ouvindo a voz dEle, a gente está lendo a palavra, a gente está orando, mas a gente vai e apanha e é preso, acontece alguma coisa ruim na nossa vida. A gente vai como Paulo estava cumprindo o chamado lá no que ela estava falando, né? Paulo estava pregando o evangelho, ele estava fazendo a vontade de Deus, mas aconteceu o quê? Apanhou, foi pego por gente, tomou uma surra e foi preso. Caramba, oi? Em Filipos, exatamente, nessa cidade aqui, olha isso. Paulo estava fazendo a vontade de Deus e aí ele foi preso. Irmãos, fazer a vontade do Pai não significa, irmão, que nós não vamos passar por aflição, por problemas. Nós vamos passar, só que agora a gente sabe, eu gosto de um pastor que fala assim, antes eu sofria pelo que era inútil, agora eu sofro pelo que recompensa. Agora eu sei por que eu sofro. Antigamente eu sofria porque eu estava morto, só queria fazer as minhas vontades, só queria satisfazer os meus desejos, vivia para satisfazer a minha carne que nunca é satisfeita. Aí eu não sabia, hoje não, hoje eu sei pelo que eu sofro. Aqui também nessa carta, Paulo fala assim, vocês tiveram o benefício de não só crer por Jesus, mas também sofrer por Ele. Então, não vai eximir você fazer a vontade de Deus que tudo vai dar certo. Paulo foi preso, e lá na prisão, Deus faz um milagre, abre as portas, e Paulo não fugiu, irmãos. Paulo ficou lá dentro, poderia ter fugido. Milagre aconteceu, vou fugir. Não, ele ficou lá dentro, porque tinha propósito na vida do carcereiro. Deus queria salvar a família do carcereiro. Olha isso, meu irmão, carcereiro. Carcereiro. Né? Ou seja, então o que significa, irmãos? Em nome de Jesus, eu não sei que tipo de tribulação que você está passando, tipo de sofrimento, não sei mesmo. Sei que eu estou passando e de alguns aqui que são próximos a mim. Mas, cara, Deus está trabalhando na sua vida. Não perca a fé. O Espírito Santo está dentro de você e de mim, querendo a nossa atenção, falar conosco, para trabalhar na nossa vida, para saber, Senhor, qual o propósito desse sofrimento. Para de perguntar por quê, e começa a perguntar, Senhor, para quê? Para que esse sofrimento? Quem eu vou alcançar com isso aqui? Quem vai ser a porta que vai ser abençoado pelo meu sofrimento? Em outra cidade, irmão, a gente está no segundo ponto, hein? Deus está trabalhando por nós, em nós, Ele vai completar. Paulo pregou o evangelho numa cidade que, de acordo com os historiadores, ele estava muito doente. Ele era que precisava ser cuidado. E ele estava na cidade pregando, se dando aos outros. Aquilo impactou a vida daqueles homens e eles foram salvos. Então, o nosso sofrimento, irmão, é para alcançar alguém. A tribulação, o sofrimento que você está passando, seja ele qual for, até se for resultado do teu pecado. Porque você pode se arrepender e Deus te usar através disso para alcançar outros. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Deus completa. E aqui tem um segredo que eu vou passar depois para o último ponto. É a carta da alegria. Lembra que eu falei? Mesmo preso, ele era exemplo de alegria. Essa carta que fortaleceu milhões. Irmãos, se você e eu desejarmos sentir a alegria que vem de Deus, a paz que vem de Deus, a alegria que vem de Deus, que a Bíblia diz que é a nossa força, não tem como a gente sentir a alegria de Deus e das nossas feridas sair bênção se nós não nos tornarmos cooperadores do Evangelho. Ele só sentia essa alegria porque ele se sentia, como eu falei, parte da missão de Deus. Ele só sentia essa alegria porque ele sentia o amor de Deus no seu coração. Ele só sentia essa alegria que não foi do dia para a noite.
Não foi do dia para a noite. Paulo teve um processo na vida dele. Ele só sentia essa alegria porque ele tinha compromisso com o seu próximo. Quer saber uma coisa que me choca que Paulo fala? Isso é muito confrontante para mim. Eu creio que Deus vai trabalhar na minha vida, eu também um dia vou poder falar igual a ele. Paulo fala assim, eu queria muito ir para o céu. Olha isso, ele não era pensamento suicida não, tá, gente? Quero muito estar com o Senhor, porque é muito melhor. Essa vida aqui, lá em cima, é muito melhor estar com o Senhor, mas eu sei que eu preciso ficar aqui ainda. Aí ele fala assim, uma coisinha que acaba comigo, por causa de vocês. Caraca, irmão. Eu sinto que é para eu ficar aqui, é por amor a vocês. Ele não fala que quer ficar aqui porque ele tem muito a conquistar, cara. Ele não fala que ele quer ficar aqui porque ele ainda não viajou, não realizou tal sonho. Não que isso seja errado, irmão. Não que isso seja errado. Mas ele não fala que quer ficar aqui porque... Não, o motivo de estar aqui, de Paulo, era para ser bênção na vida do seu próximo. Era poder fazer o outro enxergar Deus através da vida dele. Associação, cooperação, sentimento de comunhão, sentimento de afeto. Caramba, isso é impressionante, meu irmão, na vida de Paulo, de Pedro, e dos apóstolos, e de tantos outros, da pastora Cíntia, do pastor... Eles vão falar que não. Tá vendo? Mas é assim mesmo. O cara que fala assim, não, eu amo muito, eu sou humilde, pode esquecer, esse não é. Tem um teólogo que ele fala assim, acho que era o C.S. Lewis, ele falou, quanto mais eu conheço a Deus, mais eu sei da minha miséria e do meu pecado. Né? Ele sabe como Deus é bom para ele, né? Mas eu não vejo só isso na Bíblia, vejo em pessoas que estão próximas a mim. Nossos pastores, família do pastor Serjão e da pastora Noemi. Então, você só vai sentir a alegria do Senhor te fortalecendo, de fato, como um estado de espírito firme. Não é aquele remedinho rápido para passar aquela coisa não, porque Deus também é bom assim. Né? Ele derrama um pouquinho do amor dele ali no louvor, estou atribulado, começa a chorar, Senhor, aí ele, está me buscando, Deus não aguenta, né? Deus não resiste a um coração quebrantado. Aí ele vai, toma aqui, filho, seja confortável. Aí tu levanta, cara, glória a Deus. Mas se eu me associar com ele, se eu me tornar um cooperador com o meu irmão, se eu pensar a mesma coisa com o meu irmão, se eu me colocar na missão como um sócio, se eu buscar relacionamento, se eu me sentir parte, aí, meu irmão, mais serão os momentos de alegria do que os momentos de insatisfação e tristeza. Não digo que não vai acontecer, porque Paulo falou, eu estou atribulado. Não, alguém me lembra aí? Atribulados, mas não angustiados, algo assim, não é isso? Não que ele não passasse, mas aquilo não se tornava uma angústia. Por quê? Por causa do sentimento, por causa da alegria, que era uma certeza no coração dele. Então, se você deseja, e eu desejo, ter a alegria de Deus no meu coração, seja um cooperador do Evangelho, irmão. Coopere para a vida do seu irmão, coopere para Cristo. Então, ele começou a boa obra em mim e em você, e ele vai completar. Ele é fiel para completar. E a última parte que eu queria terminar está no capítulo, está no versículo, no texto que a gente leu, 9. Aí ele fala assim, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O amor vem primeiro do que o conhecimento. O amor vem primeiro. Ele não fala assim, eu quero que vocês busquem o conhecimento mais e mais, para que vocês amem. Não, é o contrário. Que o vosso amor aumente em pleno conhecimento. Por quê, irmãos? Porque o conhecimento aqui que ele está falando, o vosso amor aumente em pleno conhecimento. Esse conhecimento, ele é um conhecimento intelectual, ou seja, de ler, de buscar,
mas ele é também um conhecimento de experiência de vida pessoal com Deus. Ele é um resultado de um relacionamento que nós temos com Deus. E isso vai passar pelo seu intelecto, não tem como. Você vai ter, ainda que você leia pouco, saiba ler pouco, Deus é suficientemente bom e misericórdia e gracioso para naquilo que você lê pouco, Ele te transbordar do amor dEle. Ah, mas eu não sei ler, mas você ouve. Então, naquilo que você se coloca para ouvir a palavra, Deus é tão precioso que aquilo que entra e vai ouvir pelo seu ouvido, vai transbordar no seu coração e Ele vai fazer multiplicar o amor dEle. Mas não é o conhecimento que gera amor. É o amor que gera a sede pelo conhecimento, pelo relacionamento com Deus. Por quê? Paulo conhecia muito antes de ser cristão. Paulo conhecia a lei toda. Paulo conhecia todo o Antigo Testamento de cor, irmão. Não tenho dúvida. Pelo menos muitas coisas ele sabia de cor. Paulo era um judeu ferrenho. Sabia todas as leis. Porém, lhe faltava, ele não tinha o amor de Deus no coração. O que Deus precisou fazer com ele? O amor dele foi tão forte que derrubou ele, cegou ele, ele foi alcançado pela graça. Foi amado. Ali ele foi impactado pelo amor de Deus. Mas o que ele fez depois? Ele não falou assim, eu já sei a lei. Já sei a lei. Não preciso ler, não. Os historiadores falam que Paulo passou muitos anos nas Arábias, lá nos desertos. Paulo ficou escondido, irmãos. E eles entendem, a gente não tem como afirmar, mas que ele releu tudo. Ele releu tudo de novo e começou a enxergar Cristo. Por quê? Quando ele saiu daquele tempo, ele começou a mostrar para os judeus que o Antigo Testamento falava de Jesus o tempo todo. Então ele precisou comer de novo, como uma criança, aquilo que ele já sabia. Ele precisou, meu irmão, ler tudo de novo. Ele precisou estudar tudo de novo. Só que agora com o seu coração, com amor. Por que Paulo foi quem ele era? Meu irmão, porque o amor que Deus deu a ele começou a buscar nas Escrituras, meu irmão. E aquilo começou a encher a vida dele. Ele começou a enxergar Cristo de Gênesis até Malaquias. Ele começou a enxergar Cristo em Gênesis, enxergar Cristo em Êxodo, enxergar Cristo em nas coisas mínimas que eu nunca poderia falar. Ele falou, isso aqui, cara, era Cristo. A lei fala de Cristo. O Antigo Testamento fala de Cristo. Então, quando o amor de Deus nos impacta, a nossa sede por Deus aumenta. E a gente se torna alunos, buscando a Deus, buscando conhecer Ele na medida do nosso possível. Então, o amor vem primeiro. Quero que o vosso amor aumente. E o terceiro ponto é, você foi chamado para progredir. Progredir. Caminhar para frente. Progredir, crescer. Quero que o seu amor aumente mais e mais, ele ainda fala. Ele ainda coloca o negócio para frente. Eu quero que vocês olhem para frente. Eu quero que vocês cresçam no amor. Busquem a Deus. Quero que vocês sirvam uns aos outros. Pensem a mesma coisa, cresçam nesse amor. E esse amor aqui, quero que o vosso amor aumente, não é um amor sentimental. Na sua tradução significa benevolência, significa boa vontade, significa fraternidade, é o amor ágape, como é conhecido. É o amor em que eu me entrego sem esperar em troca. É o amor que eu me sacrifico para que o outro seja beneficiado. Benevolência, boa vontade. Então, esse relacionamento com Deus, na qual eu e você fomos chamados, faz o amor crescer. E ele termina dizendo o seguinte: para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para o louvor da glória de Deus. Ele está dizendo o seguinte, cara, ser sincero e inculpável significa ser, primeiramente, sincero, transparente, ser honesto, não ser enganador, primeiro, consigo mesmo,
transparente conosco, sabemos quem nós somos, quem Deus é, qual a nossa missão, sermos sinceros com o próximo, não termos barreira para com o próximo, não termos pendência para com o próximo. Sermos sinceros, olhar no olhar, por mais que você não se torne amigo daquela pessoa, maravilhoso, mas pelo menos você vai olhar no olho dela, vai saber que ninguém tem nada contra ninguém aqui. Entendeu, irmão? Porque o que derruba uma igreja são as barreiras que o diabo coloca dentro da igreja entre as pessoas. É o fato de eu não conseguir olhar para o olho do meu irmão e falar, cara, eu estou tranquilo. Então a gente precisa lutar para ser sincero. Resolvemos e reconciliamos. E também fala inculpável, fala o seguinte, inculpável significa não seja pedra de tropeço para ninguém. Não seja uma pedra de tropeço para ninguém. Não leve ninguém a pecar. Jesus Cristo falou algo muito sério. Quem acha que Jesus era só bonzinho, ele falou assim, estou com 42 minutos, pastor. Ele falou assim, Jesus Cristo falou assim, seria melhor que você amarrasse uma pedra no seu pescoço, uma pedra de moinho, uma pedra gigante, e se jogasse no mar. É melhor você fazer isso do que você levar um pequenino meu a pecar. Vamos ficar de pé. Jesus Cristo era, meu irmão, não era boa gente como aquele carinha legal, aquele hippie. Não, irmão. Então, sinceros, inculpáveis, cheios de fruto de justiça. Amém? Vamos lá, a nossa conclusão. Primeiro ponto. Deus nos amou. Nós somos cooperadores de Deus. Nós vivemos na comunhão do Evangelho. Nós comungamos com Deus e uns com os outros. Vivemos em comunidade, temos relacionamento. Deus nos chama para ser cooperadores. Temos um compromisso uns com os outros. Segundo, aquele que começou a boa obra na nossa vida vai completar. Que essa fé seja firme no nosso coração, que ela traga alegria no nosso coração, certeza de que Deus cuida de nós. E terceiro, Deus nos chamou para progredir. Para progredir, andar para frente, crescer o amor mais e mais. Em nome de Jesus. Vamos de pé. Que isso, Senhor? A gente vai ceiar, irmãos. Quero ler aqui, para a gente poder cear. Engraçado, né? Que a ceia é exatamente a celebração disso tudo. A ceia é a celebração da morte de Cristo, para que tudo isso que nós falamos fosse possível, irmão. Por quê? Para que tudo isso acontecesse, alguém teve que pagar o preço pelo pecado da humanidade. Para que a paz com Deus e a paz uns com os outros fosse restaurada, para que o pecado da humanidade fosse perdoado, alguém teve que pagar a conta. Meu irmão, será que a gente acha que essa humanidade não precisa pagar uma conta do mal do mal que nós estamos fazendo? Opa, obrigado. Irmãos, nós como sociedade, como humanidade, estamos matando a terra e uns aos outros. Isso é tão sério que lá eu estou lendo, estou botando minha leitura da Bíblia em dia para terminar ainda esse ano em nome de Jesus. Olha só o que Deus fala para Moisés, e a gente vai ceiar aqui, eu vou terminar. Deus fala assim para Moisés: Moisés, você está conduzindo o meu povo para uma terra que eu dei para eles. Só que saiba o seguinte: os povos que habitaram ali cometeram coisas abomináveis. Mataram uns aos outros, mentiram uns aos outros, fizeram mal ao seu próximo, derramaram sangue uns com os outros, e a terra vomitou eles.
A terra vomitou eles. Olha aí, eu li isso depois, eu já tinha lido, falei, cara, deixa eu voltar aqui. A terra, Deus falou isso. A terra vomitou os povos que estavam aqui. E saiba de uma coisa, Moisés, se vocês entrarem lá e fizerem a mesma coisa, a terra vai vomitar vocês também. E vomitou, porque eles fizeram a mesma coisa. Então, irmãos, para pagar o meu e o seu pecado, para pagar o nosso pecado como sociedade, como nação brasileira, não é os pecados dos políticos, não, é o nosso pecado. Quando os intercessores no Antigo Testamento começaram a ser levantados para salvar a nação de Israel, eles não falaram assim, Senhor, perdoa o pecado do rei. Não, irmão. Ele não falou isso não, irmão. Ele dobrou o seu joelho e falou, perdoa o nosso pecado. Porque ele sabia que o rei era a sociedade dele. Ele sabia que o rei era a associação com ele. Então, o que traz redenção para nós é nós nos identificarmos com o pecado da nossa nação como nossos. Então é o nosso pecado. E para pagar esse pecado, o sangue do justo foi derramado. O sangue daquele que não tinha pecados foi derramado na cruz do Calvário. E o seu pecado e o meu pecado e o pecado de todas as pessoas já está perdoado. Ele não vai ser perdoado. Já está perdoado em Cristo. E hoje nós celebramos a ceia. O vinho, que é o suco de uva, representa o sangue de Cristo. Foi Ele que fez isso, tá, irmão? A gente não tirou isso da... Foi Ele que falou. E o pão representa o seu corpo. E Cristo falou o seguinte, que a gente vai cear agora. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu o pão e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, este é o meu corpo. E em seguida Jesus tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês, este é o meu sangue da minha aliança com vocês. Eu estou dando o meu tudo com vocês. Estou dando o meu sangue. Sangue é vida. E essa é a minha aliança com vocês. Isto é o meu sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Amém? Para perdão de pecados. Eu digo que de agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia que beberemos o vinho novo com vocês no reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado pelo sacrifício na cruz do Calvário, Senhor. Obrigado porque nós celebramos, Senhor, a Tua morte, porque dela surgiu a vida, Senhor. Porque da morte nós renascemos, Senhor. Obrigado pelo Teu sangue derramado, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo partido, dilacerado em favor de nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Pai, que ao bebermos, Senhor, esse cálice, esse pão, Senhor, Deus, nós possamos entender que somos corpo, Senhor. Possamos entender que nós somos um corpo, nós somos uma unidade, nós somos Teus cooperadores, nós somos uma família, nós somos sociedade. Nós somos uma fraternidade, nós somos, Senhor, a comunidade dos santos, no qual o Senhor morreu por nós, Senhor. E que o poder da Tua ressurreição, Senhor, o poder sobrenatural da Tua ressurreição venha sobre nós, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, renova, Senhor, a nossa fé nessa manhã. Renova o amor, renova a graça, Senhor. Renova, Senhor, a fidelidade nossa contigo, porque o Senhor é fiel, mesmo quando somos infiéis, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, Senhor, assim nós oramos e Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode beber aí o vinho e o pão. Vamos cantar uma canção e em seguida a gente termina em nome de Jesus. Se alguém deixou de ofertar, porque o momento de oferta ficou um pouco rápido hoje, pode trazer a sua oferta, tá? Vai ficar aqui. Quem já ofertou tá tranquilo. Vamos louvar. Teu sangue leva-me além, a
todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Bacos, mostra a tua graça, fala do amor do Pai e prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Vamos declarar mais uma vez. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do de Jesus. Com uma atitude de fé, você pode cantar. Com uma atitude de fé, não dependa da vontade, não dependa da emoção. Cante como uma postura de fé. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo. Só a igreja canta. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Irmãos, vamos terminar. Paulo e Silas foram libertos de uma prisão. E aí eu estava lendo esse texto e meditando nele. Deus falou ao meu coração. As prisões caíram. E a Bíblia diz que eles estavam presos, machucados, presos por correntes. E eles oravam e cantavam louvores. E aí Deus me confrontou o dia.
Deus falou assim, cara, você está muito devagar. Você está muito racional, você está lendo muito. Você até chora lendo a Bíblia. Eu falo contigo, mas quando tu louva, tu está muito devagar. Deus falou comigo. Deus me levou a pensar naquela cena. E às vezes a gente fala assim, não é emoção, não posso me entregar na emoção. Se nós unirmos o poder da emoção com o Espírito, nossa vida rompe, irmão. Nossa vida rompe. Paulo estava ali, para mim, ele estava se esgoelando. Ele estava dando o melhor dele. Para mim, ele não estava com muita vontade de cantar. Mas ele se entregou de corpo e alma naqueles louvores e naquelas orações. E quando ocorreu a união de palavra, espírito, emoção, as correntes quebraram. Deus fez o terremoto acontecer, irmão. Então, irmão, a gente precisa ser racional, mas a gente também precisa se entregar nas nossas emoções, irmão. Então, não espere sentir vontade de cantar e orar, não, irmão. Não espera sentir vontade de chegar aqui e louvar, não. Faz intencionalmente, porque aí o fogo vai aumentando no teu coração e no meu coração. Precisa da gente colocar essa chama. Por quê? Porque Deus tem sempre mais. Sempre tem mais. Não deixa de sair daqui porque você não se molhou, porque você não entrou debaixo da chuva. Talvez porque a voz estava meio desafinada, não cantou o louvor que eu queria. Não, irmão, se joga de corpo e alma, que as prisões vão ser quebradas na nossa vida, amém? Deus abençoe a nossa semana, com graça, com paz, em nome de Cristo Jesus, amém.